Graça e paz na parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia de milagre, dia de salvação, estamos vivos, graças a Deus. Hoje nós iremos aprender um pouquinho com a palavra do nosso Deus, um estudo hoje sobre por quem Cristo morreu, de Joe O. Nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu ganhei esse livro, Deus me deu esse livro há um tempinho, e eu me apaixonei por esses dizeres e sobre a nossa doutrina, né? Nossa doutrina calvinista, na verdade, antes de Calvino, também é agustiniana, podemos dizer, ou paulina, mas na verdade é uma doutrina bíblica, né? E nós iremos falar um pouquinho sobre por quem Cristo morreu. Uma coisa maravilhosa, e nós vamos entender, será que ele morreu por todos ou somente por algumas pessoas, o seleto de pessoas, como dizem. Mas eu queria falar um pouco de Joe O, um pouquinho, eu também não sei muito, sei que ele nasceu na Inglaterra, mas uns 500 quilômetros de Oxford, nasceu numa cidade chamada Stanton. Tinha um pai, o nome do pai dele era Henry, e também tinha mais dois irmãos, tinha um irmão mais velho chamado William, tinha um irmão chamado também Henry, e um Philemon, e uma irmã caçula, não desconhecemos o nome. O irmão Philemon, que se alistou ao exército britânico, morreu no serviço militar. O irmão mais velho se tornou pastor, o pai dele também era pastor, uma congregação local. Esse Joe O era um homem muito versátil, muito inteligente. Aos 16 anos se formou em bacharel em arte. A arte era diferenciada no nosso conceito aqui do Brasil. E ele, com 16 anos, se formou e aos 19 se tornou mestre em arte. A arte, ela tinha uma educação clássica de literatura, era literatura, matemática, lógica, astronomia, era também latim, filosofia. Então não era esse tipo de arte que nós entendemos hoje, mas ele com 19 anos se tornou mestre. Nasceu em 1616 e morreu em 1683. Morreu novo, aos 67 anos. Então eu sei muito pouco e nós vamos aprender mais, porque eu tenho uma literatura aqui que fala sobre Joe O, e nós vamos com o tempo aprender. Mas antes de falar sobre esse estudo que nós estamos aqui, eu queria falar com vocês para que a gente possa entender melhor sobre esse tema. Vamos tentar entender esse tema, conhecendo o Deus Trino, Criador e soberano. Sérgio, mas se a gente for falar sobre esse Deus Trino, nós vamos ter que falar sobre a Trindade, verdade. E é um dos conceitos mais difícil, que a gente não conheço ninguém. Dizem que o Agostinho e o Joe O é o que mais fala melhor, se expõe melhor sobre a Trindade. Mas é um conceito muito difícil, não conheço ninguém, eu acredito que não tenha ninguém capaz de explicar, porque não cabe na nossa mente. Uma coisa, não é uma coisa física, não é uma coisa que se possa entender no total, na sua totalidade. Nós estamos falando de coisas além da nossa mente, porque na matemática a gente fala 1 mais 1 mais 1 é 3, 1 mais 1 mais 1 é 3.
Dentro da teologia, a palavra de Deus diz que mais um, que são um só, que é Deus. Então, é um pouco complicado de tentar na sua totalidade. Então, nós temos um reverendo chamado Davi Charles Gomes. É um reverendo de São Paulo, já tive 2 vezes com ele, numa um curso que ele deu, e ele fala sobre um chamado conceito limite. É como se a gente fizesse uma cerca, um quadrado, e esse conceito limite ir lá nos limitar ou fazer com que a gente entenda menos complicado. Então, tudo que se for entrar dentro desse conceito limite é heresia, e tudo que se for sair dentro desse conceito limite também se tornará uma heresia. Então, dentro do conceito bíblico, nós iremos fazer uma cerca para que possamos entender melhor o conceito da Trindade, se é que eu posso dizer isso, né? E esse livro aqui, para que a gente possa entender esse livro de Joel, nós temos que entender o Deus Trino, Criador e Soberano. Dentro desse conceito existe um outro subtítulo que nós temos que aprender para nós entendermos esse livro: os agentes da nossa salvação. Os agentes da nossa salvação. Mas, Sérgio, você tá equivocado. Não é o artigo indefinido. Eu sempre soube que é o agente, Jesus Cristo. Será? Vamos entender? Será que realmente nós sabemos que Cristo veio nos salvar? Então, por que eu escrevo os agentes? Então, nós vamos o conhecer dentro desse conceito limite, dentro desse conceito bíblico, teológico. E agora eu queria fazer uma representação gráfica de um grande teólogo, doutor norte-americano chamado Scott, acho que é Colhey, é um teólogo norte-americano, que ele fez uma representação gráfica mais ou menos sobre, também dentro de um conceito limite, sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu queria compartilhar com vocês. Vamos lá? É mais ou menos assim, para que possamos entender esse conceito de trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. Deus. Beleza? Vamos escrever Deus melhor, né? Ou tentar.
Beleza? Temos 10 minutos de estudo. Agora vamos aqui. Perdão. Tudo improvisado, né? O pai não é filho. O filho não é o espírito. O espírito não é o pai. Mas o pai é Deus. Também o filho é Deus. Como assim, Marcelo? O Espírito Santo também é Deus. O pai não é o filho. O filho também não é o espírito. E o espírito também não é o pai. Então aqui nós vemos que o pai também é Deus, que o filho também é Deus e o Espírito Santo também é Deus. Então existe a diversidade de Deus e a unidade de Deus. Vamos fazer primeiro a unidade de Deus. A unidade, está dando para ler, de Deus. A unidade de Deus. O Pai é Deus. Olha. O Filho é Deus. O Espírito Santo é Deus. Beleza? Tá dando para... Isso. Essa é a unidade de Deus. Agora vamos na diversidade de Deus. Diversidade, perdão, de Deus. Beleza? Diversidade de Deus. Vamos lá? O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo, claro. O Espírito Santo não é o Pai. Beleza? Tranquilo? Então, se nós entendermos isso e colocar na nossa cachola, na nossa mente, nós iremos, em nome de Jesus, entender um pouquinho sobre esse grandioso estudo, que é um dos mais difíceis, igual a união hipostática de Deus.
é um pouco difícil, porque a Bíblia ela não explica Deus. Ela começa afirmando, no princípio Deus criou o céu e a terra. Como eu disse, Deus não é o objeto de estudo, né? E dentro desse conceito desse livro, nós temos que aprender sobre os agentes da nossa salvação. Não é o agente. Se eu disser para vocês assim, Cristo é Deus e ele veio ao mundo para redimir, nos comprar. E na cruz do Calvário ele teve que morrer. Jesus é Deus? Sem dúvida, Jesus é Deus. Deus pode morrer? Então quem morreu na cruz? Deus, homem. Jesus teve fome, sede, dor. Deus tem fome, tem sede, tem dor. Quem teve fome, sede, dor? Deus, homem. Os pães, os peixes foram multiplicados. O mar foi calmo, os ventos se acalmaram com a sua palavra. Isso é coisa de Deus ou de homem? De Deus, homem. E outra coisa que nós iremos aprender também, não existe subordinação ou hierarquia. Na eternidade, todos são uma só. Nós vamos aprender junto. E muitas pessoas, muitos teólogos falam sobre primeira pessoa da Trindade, segunda pessoa da Trindade. Isso não existe. Isso é um erro. E o Basílio de Cesareia, ele fez um tratado sobre esses conceitos e depois nós iremos ver com o tempo e aprendermos junto sobre esse conceito, que também é errado. E se a gente estivesse na época da Inquisição, nós éramos queimados, tá bom? Então eu só quero que vocês consigam entender esse conceito aqui. Nós vamos aprender a partir do próximo estudo, os agentes da nossa salvação. E esses agentes estão dentro desse conceito, passei aqui, dentro desse conceito desse livro de Joel, e nós iremos estudar, aprender junto, tá bom? Fique com Deus. Eu quero agora orar juntos, porque eu sou um membro desse corpo e preciso não orar por você, a não ser se você esteja doente, momento enfermo, ou se você não é cristão. Mas se você é cristão, está sã, nós queremos orar junto, porque eu não sou a igreja, eu sou um membro desse corpo junto com vocês, tá bom? Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer, Pai, em nome do teu Filho, por esse dia espetacular que tu nos deste, e que teu Espírito Santo, Pai, pode estar em nossos corações, em nossa mente, fazendo que nós possamos lembrar das tuas verdades, dos teus escritos sagrados, Senhor. Que teu Espírito Santo possa estar abrindo nossa mente para esclarecer as tuas verdades e sermos realmente representantes das tuas verdades e embaixador, sendo o sal e a luz desse mundo. Eu quero te agradecer em nome de Jesus Cristo, o seu Filho amado. Muito obrigado, Deus. Amém e amém. Obrigado e fique com Deus.